Bem, eu quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui neste congresso de fenomenologia em Brasília, onde temos uma boa representação de diferentes universidades em diferentes regiões brasileiras, com jovens estudantes muito curiosos e interessados em discutir, saber um pouco mais do que a fenomenologia nos oferece, quais são as possibilidades para o trabalho de pesquisa, para o trabalho profissional de um modo geral, para o trabalho clínico em particular, que interessa muitos dos nossos colegas. Então, para mim, é uma grande alegria, e essa ideia de conversar usando esse moderno sistema de comunicação é sempre muito estimulante. Eu sou William Gomes, eu sou professor de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá nós temos no programa de pós-graduação em Psicologia um laboratório que nós chamamos de Fenomenologia Experimental e Cognição. E por que Fenomenologia Experimental e Cognição? Primeiramente, que a fenomenologia, desde os seus primórdios, lida com aspectos cognitivos. E desde quando você lê sobre a história dos estudos sobre o pensamento psicológico, você vai ver que esse conhecimento é organizado em 3 eixos, que é o eixo da afetividade, o eixo da cognição e o eixo do comportamento. O que a gente sempre almeja é que no nosso contemplar teórico a gente integre esses 3 eixos que constituem a nossa existência psicológica. E o que vem ser essa existência psicológica? É esse meu contato com o mundo circundante, com o outro que está diante de mim, com os meus próprios sentimentos e pensamentos, não é? Então a psicologia, ela trata do que tem de mais essencial no ser humano, que é essa sua grande capacidade de pensar e sentir e manifestar em palavras os seus sentimentos e os seus pensamentos. Os animais também sentem, os animais também têm uma modalidade de consciência. Eu posso até dizer que eles têm algum tipo de memória, eles fazem relações, mas eles não podem se autodescrever. E com isso eu trago um dos principais aspectos para o conhecimento psicológico, que é a perspectiva de primeira pessoa. Então, quando eu falo no laboratório de fenomenologia experimental, o que a gente faz basicamente é psicologia experimental. Porque, na verdade, a nossa grande ciência, a nossa grande área é psicologia. Se faz psicologia experimental. Mas e aí? Onde entra a fenomenologia? Aí vem a diferença. A psicologia experimental, na sua objetividade necessária, trabalha com a observação, com a objetividade, que são dados de terceira pessoa. Mas o que está vivendo, o que está sentindo aquela pessoa que está lá no laboratório respondendo os testes? Entende? Essa experiência se perde. A mesma coisa eu tenho visto até em abordagens de psicoterapia, como, por exemplo, uma abordagem muito interessante, que tem produzido bons resultados, que é as terapias cognitivas comportamentais. Hoje dominam as intervenções psicológicas da psiquiatria, mas seguindo o modelo psiquiátrico de pesquisa, elas estão perdendo essa dimensão da primeira pessoa, que poderia dar um outro encaminhamento, uma outra dinamicidade ao que está acontecendo na vida daquela pessoa. Como eu me interessei por isso? Eu venho
de uma formação humanística. Em psicologia, nós somos muito influenciados nas nossas escolas de graduação pelas forças dominantes. E dependendo da universidade e dependendo do tempo, essa força dominante varia. Ela pode ser uma força em psicologia experimental, ela pode ser uma força em psicanálise. Isso aconteceu em muitos cursos. Lá no Rio Grande do Sul, onde eu vivo, foi uma força dominante na psiquiatria e na psicologia. Ela pode ser outra abordagem, ou seja, nós temos essas abordagens que dominam os nossos cursos de graduação. No meu curso foi a humanística. Nós tínhamos um professor, naquela época, o professor Lúcio Campos, que fez formação humanística nos Estados Unidos. Ele era um jesuíta, fez essa formação numa universidade jesuíta em St. Louis, Missouri, e ele levou essa abordagem lá para Pernambuco, lá para a Universidade Católica de Pernambuco, onde eu fiz a minha graduação. E essas primeiras informações, essas primeiras experiências, elas mexem muito com a gente. E eu fui atrás. A grande teoria que nós estudávamos era a teoria do Carl Rogers. E o Carl Rogers tangenciava conceitos que são conceitos fenomenológicos. Ele vai ter uma apresentação da fenomenologia europeia e do existencialismo por um aluno dele, chamado Eugene Gendlin, ou Eugene Gendlin, como também se pronuncia, não é? E o que é interessante é que o Rogers tinha essa dimensão fenomenológica naturalmente. Ele recorreu a uma escola de fenomenologia que existia nos Estados Unidos, na década de 40, década de 50, que era uma fenomenologia descritiva de observação, descrição, entende? Ou seja, esse respeito ao que está acontecendo e o meu compromisso, diante de tudo, descrever. Isso é a melhor palavra para você definir fenomenologia. Descrição dos fenômenos, descrição daquilo que aparece. E com essa aproximação natural do Rogers à fenomenologia, eu trago um outro aspecto importante. Muito cientista, com o seu cuidado descritivo e ético, faz fenomenologia sem usar conceitos de fenomenologia e sem defender fenomenologia. Então, o que eu quero enfatizar, que o mais importante do que a gente aderir a uma escola é ter clareza da contribuição dessa escola e o que essa escola pode fazer na nossa vida de pesquisador, na nossa vida de profissionais e, acima de tudo, na nossa vida como pessoa. Entende? Então, essa é a grande contribuição. E a fenomenologia é esse conhecimento que está em nós e que conversa com qualquer outro conhecimento, sem uma pretensão de se colocar no lugar da psicanálise, sem ter uma pretensão de se colocar no lugar do behaviorismo ou no lugar do cognitivismo. Não. Não, por quê? Eu preciso do comportamento, eu preciso da cognição e eu preciso de lidar com as forças inconscientes, ou melhor dizendo, não conscientes, do meu aparato cognitivo. E eu falo especialmente da memória, porque a memória, ela tem uma autonomia à nossa vontade. E como um pesquisador em psicologia, eu tenho que estar ciente desse processo. Ou seja, eu quero dizer que o processo inconsciente é muito mais extenso do que a gente aprendeu na psicanálise, embora
a definição de conceito da psicanálise seja muito mais sedutora. Entende? E eu fico muito contente de ver jovens promissores interessados nesse conhecimento fenomenológico, e eu estou convicto de que esse conhecimento não vai sobrepor ao que eles pensam, vai dialogar com as crenças que esses jovens têm e com certeza fará desses jovens grandes pesquisadores. E é isso que eu queria dizer e desejar a todos vocês muito sucesso desse empreendimento de estudo e preparação para uma vida profissional efetiva e de engrandecimento ao nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Nossa, Aí eu vou esquentando. mas aí Você legal. percebe?